Comentando as notícias em destaque de 2 de maio de 2022. Eu sou Alan Hall, editor do Grupo de Comunicação, TV, portal de notícias e redes sociais Cultura Alternativa. O Cultura Alternativa, nosso portal de notícias, publica hoje: prepare em casa um hambúrguer umami. Toda a editoria é feita pela Agnes Adussumides. Prêmio CEP Nacional, para você ligado à literatura, nós divulgamos o Prêmio CEP Nacional de 2022. Planejamento Previdenciário, Sandro Schmitz assina esse artigo. Sandro sempre envia artigos que nós publicamos no Cultura Alternativa. Ele é um mestre na área da economia e direito. Valor Econômico publica: economia mostra melhora, mas situação segue delicada. O desempenho da economia brasileira no primeiro terço do ano aponta para um cenário um pouco mais positivo em 2022 do que se projetava no fim de 2021. É um artigo assinado pelo Sérgio Lamuxi, no Valor Econômico, que é do Grupo Globo, que questiona muito o governo atual. Tudo está no nosso clipping, você encontra o link no nosso Stories, bem como nos comentários do Facebook e YouTube. Twitter é a rede com mais conteúdo denunciado. Rede social está há 10 anos entre páginas com mais links citados. Protagonista do noticiário na semana passada, quando foi comprado pelo empresário Elon Musk, o Twitter tem aparecido nos últimos anos em manchetes menos estreladas. Nos 2 últimos anos, a rede social foi a campeã de denúncias entre páginas da internet que propagaram 10 tipos de crime, segundo a organização Safernet. Desde 2010, a plataforma está entre os 3 links mais denunciados anualmente. E se o Elon Musk investiu numa plataforma com essa avaliação, ele deve ter seus objetivos. Multis alertam para impacto dos lockdowns na China. Economistas já veem crescimento real da economia cair a 3%. Os lockdowns para conter a Covid-19 na China estão prejudicando as linhas de produção das multinacionais ocidentais, afetando as cadeias de suprimentos e ameaçando as perspectivas financeiras à medida que Pequim intensifica seus esforços para conter um aumento dos casos de Covid-19. A China, no início dessa Covid, parece que ocultou algumas informações. E agora está com esses lockdowns. Eu não sei, me parece que é um país que tem uma administração deficiente com relação à modernidade do mundo. Leia essa matéria no nosso clipping Notícias em Destaque. Brasil é crucial para o Green Deal, diz comissário da UE. Mas o país precisa conter o desmate, honrar compromissos e respeitar os direitos dos povos indígenas. São matérias recorrentes em defesa do ambiente, em defesa do meio ambiente. Sempre nos nossos clipes tem esse tipo de matéria, vale a pena você conferir. BR Malls e Allianz Sonet formam o maior grupo de shoppings do país. Depois de 4 meses intensos de negociação, a Allianz Sonet ou Sonai e BR Malls chegaram finalmente a um acordo para a fusão que cria a maior companhia de shoppings do país e também da América Latina. A empresa nasce com 69 shoppings
e 38,5 bilhões em vendas. Você que investe na bolsa, vale a pena você conferir essa notícia que com certeza vai fazer com que as ações da BR Malls cresçam, não é? Então fique atento e leia no nosso Notícias em Destaque. Fusão deve pressionar rivais a se mexerem, ou seja, sempre que acontece uma fusão de grandes empresas, os grupos rivais têm que se mexer, se modernizar para fazer uma concorrência leal. Câmara muda legislação para reduzir custos da Embraer. A Câmara dos Deputados aprovou esta semana a mudança na legislação para diminuir a burocracia e custos enfrentados pela Embraer, para se beneficiar de um incentivo fiscal para a exportação fictícia de aeronaves. Fictícia. A medida teve real aval do governo e não deve causar impacto fiscal, segundo seus articuladores. Você vê que há um consenso de quando a Câmara quer fazer algo, sua maioria quer fazer algo, este algo acontece. Mas para que haja a maioria é preciso haver lobbies, articulações. E isso eu li há alguns anos atrás que está sendo articulado a regularização do lobby. Creio que ainda não foi articulado, porque no momento que se regularizar o lobby, como se regularizou o teto de gastos, aí a situação pode ficar mais complexa. Mais uma matéria publicada pelo Valor, após lucro recorde, 2022 será de acomodação, diz Arcelor. A indústria do aço não projeta para 2022 a mesma exuberância de resultados do ano passado. Foi um ano muito forte, não será possível repetir a mesma dimensão, pois se prevê uma acomodação do consumo aparente, avalia Jefferson de Paula, presidente da ArcelorMittal Brasil e também CEO da ArcelorMittal Aços Longos Latam e Mineração Brasil. Isso aí é interessante, ele faz uma avaliação de que em 2021 a economia era uma e agora é outra. Isso deve causar algum impacto nas ações dessas empresas. Notícias e valorização ou desvalorização das ações tem tudo a ver. Mercado aguarda sinais do BC em reunião que deve levar a Selic a 12,75. É unânime a expectativa de que nesta semana o Comitê de Política Monetária do Banco Central elevará a Selic em 1 ponto percentual. Isso vai fazer com que algumas aplicações se valorizem. Leia esta matéria no nosso clipping, no nosso Notícias em Destaque. No Facebook tem um link na descrição, no YouTube o link na descrição e no Instagram, no nosso Stories, tem um link. Servidores do Banco Central decidem retomar greve a partir de terça-feira. Os servidores do Banco Central aprovaram na sexta-feira a retomada da greve por tempo indeterminado a partir de amanhã. A categoria tinha suspendido a mobilização no último dia 19 e deu prazo até 2 de maio para que o governo fizesse uma proposta formal. O que, segundo o sindicato que representa os trabalhadores, não ocorreu. Existe uma proposta de reajuste de 5% aos servidores públicos. Você que é servidor e tem um sindicato forte, atuante, através de uma greve você pode mexer com serviços que atuam em diversos segmentos do país, você tem a forma de pressionar. Eu sou um ex-servidor
do Senado, aposentado do Senado. E ali me parece que o sindicato tem menos força. Por isso ele se une com outros sindicatos para uma luta em prol de um reajuste para a classe. Cada um luta pelo seu segmento. Buffett vê jogatina desenfreada em Wall Street. Ativos mal precificados, no entanto, têm ajudado Berkshire Hathaway a ganhar dinheiro, afirma. O mega investidor Warren Buffett, dono da Berkshire Hathaway, e seu sócio vice-presidente fiel escudeiro Charlie Munger criticaram o que chamaram de jogatina desenfreada em Wall Street nos últimos anos, quando milhões de pessoas físicas passaram a investir em ações em meio a novas tecnologias e ampla liquidez de mercado. Esses mega investidores, eles simplesmente com suas falas, eles dão o norte do mercado. Então, leia esta matéria que está no Valor Investe. O mega investidor que diz buscar negócios e não ações. Na verdade, ele busca o lucro dele e aí ele está dando essa entrevista ou este posicionamento porque alguns papéis da carteira dele devem estar desvalorizados. Como escolher um plano de previdência privada? Tenho 30 anos e estou avaliando a possibilidade de contratar um plano de previdência privada, mas estou perdido com tantas opções. Como escolher o melhor plano? Se você tem essa faixa etária e está perdido na escolha deste plano, leia o nosso Notícias em Destaque, que tem uma matéria nesta linha. Passamos a clipar, divulgar matérias publicadas na Folha de São Paulo, mas antes eu quero pedir que você se inscreva na TV Cultura Alternativa, número 1 no YouTube, youtube.com/TV Cultura Alternativa. Siga nossos canais no Instagram, @cultura_alternativa, no Facebook, Portal Cultura Alternativa e também siga a TV, o nosso portal de notícias, culturaalternativa.com.br. Pandemia, bem-estar e cultura. Ações socioculturais contribuíram para amenizar solidão e ansiedade. Danilo Santos de Miranda, sociólogo, é diretor do Sesc SP. É verdade, a solidão na pandemia foi amenizada pela cultura. Uma pena é que a remuneração destes profissionais seja tão complexa, tão baixa, muitas vezes dependem de público, e a pandemia mostrou para você, artista, que é fundamental você ter a sua aposentadoria, pagar uma aposentadoria privada, ter o seu plano de saúde, porque quando se fecham, entram em lockdowns, cidades ou ocorrem restrições pandêmicas, a forma de ganhar dinheiro se complica. Tem também o painel, que é uma coluna assinada por Fábio Zanini com drops na área política, ou seja, pequenas notas. Ato esvaziado de centrais em São Paulo tem pedido de voto em Lula. Uma publicação da Folha, que é um jornal anti-governo, que tem uma linha editorial de questionamento intenso com relação ao governo. Se ele diz que o ato esvaziado das centrais em São Paulo tem pedido do voto em Lula, é porque só participaram os ativistas que apoiam este candidato. Então, difícil, né? Golpismo do presidente faz duelo com a naftalina do petista. Gostei desse título, é um título que atrai e leio o lead. Os antecipados atos concorrentes de Luiz Inácio Lula da Silva
e Jair Bolsonaro, neste 1º de maio, serviram para dar um desenho claro do desolador cenário político brasileiro. Ou seja, são atos de polarização de direita e de esquerda. Isso quer dizer que a terceira via, se tivesse cabeça, se buscasse uma união, poderia ter uma chance. Mas todos querem estar na cabeça. Todos querem administrar, o que dificulta, né? Polarização dificulta formar palanques para Ciro Gomes. Mesmo no Nordeste, estados estão inclinados a apoiar Lula ou Bolsonaro. A manutenção do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do presidente Jair Bolsonaro, isolados no topo das pesquisas de intenção de voto, é um dos principais entraves encontrados por Ciro Gomes, pré-candidato do PDT, para montar palanques no país. Realmente a polarização tem ocorrido e para quem quer montar um palanque diferente está muito difícil, né? Muito difícil. Comente aí se possível. Estas matérias se encontram no nosso Notícias em Destaque. Link está no Stories e também na parte de edição do Facebook e do YouTube, na descrição. Para onde vai a cotação do dólar? Veja o que pensam os especialistas. Volta a 4,70 ou 5,70 é considerada improvável. Recomendação ao turista é comprar aos poucos. Tá aí. Um investimento que você pode fazer é o dólar. Tem uma matéria extensa que foi publicada pela Folha de São Paulo sobre a questão. Retratação de ofertas na Bolsa em anos eleitorais joga contra a Eletrobras. A Eletrobras, os funcionários já devem estar com estafa, sem saber se vai ser privatizado ou não. Então, número médio de operações cai 46% em semestres de pleito. Privatização pode ser afetada também por juros, pandemia e guerra. Bem confuso. E nesse mesma página vem o painel econômico, que também tem pequenas notas sobre economia. Vale a pena conferir. Há alerta, falta ação. Pouco exercício físico e consumo alimentar precário contribuem para a obesidade. Eu estou no melhor momento físico da minha vida e de saúde e treino todos os dias. Inclusive ontem me inscrevi no Smart Fit, porque vou viajar muito para São Paulo e Rio e preciso ter à minha disposição academias, principalmente para os momentos onde o tempo estiver chuvoso. Aí eu não consigo ir para o Ibirapuera ou mesmo andar nas praias, na orla do Rio. E também a segurança é um fator fundamental. Você tem uma academia onde você pode ouvir seu celular, suas coisas, é interessante. Alunos autistas cobram cotas em universidades paulistas. É uma lei que não é cumprida. USP, Unicamp e Unesp não seguem a lei federal que garante reserva de vagas. Eu tenho um sobrinho autista e clipei esta matéria objetivando valorizar este segmento da sociedade. E tem uma entrevista no canal TV Cultura Alternativa com uma escritora autista que venceu, já ganhou prêmios. Então você que tem um filho autista, saiba que o mesmo pode vencer. Aí uma matéria extensa sobre dança. Se ela dança, eu danço. Coreografias feitas para viralizar no TikTok dominam a indústria musical e são peças-chaves para hits como Envolver, de Anitta e Batom de Cereja. Músicas questionáveis a nível de linha melódico-harmônicas com relação à teoria musical, mas com relação a gosto, cada um tem o seu. A questão da dança tem uma massagista, que é nossa massagista profissional aqui no Cultura Alternativa, ela faz umas dancinhas. Ela teve milhares de visualizações. A questão é, ser visualizado e esquecido é fundamental? Ser pouco
Ser visualizado e esquecido é fundamental, ser pouco visualizado e lembrado. Será que é melhor? Analise. Mônica Bergamo é uma colunista já famosa de muitos anos e ela publica vários drops na sua coluna. A origem da política é a violência. Organizar o uso da força no cotidiano de um grupo é basicamente reduzi-la. Quais as origens da política? O tema é polifônico. Muitas vozes buscam identificar tal processo. Reconhecer as diferentes formas de organização política é a mesma coisa que identificar as causas da necessidade da política. Perfeito, tem essa matéria. Você que se interessa pelo tema, leia a mesma. Idadismo pode afetar a saúde e qualidade da vida de idosos. Estudo aponta que a sobrevivência média foi de 7,5 anos. E mais para aqueles com ideias positivas sobre a velhice. Então você que está enfrentando a velhice, eu estou com 60, já sou considerado idoso, você vê que a positividade é fundamental para que você tenha um caminho inovador na sua velhice. Assim como aprendemos nas últimas décadas que há estruturas tendenciosas contra mulheres e pessoas não brancas que levam a piores resultados da saúde, sentimentos negativos sobre a velhice levam a maus resultados em pessoas idosas. Louise Aronson, geriatra, fala isso, e essa matéria foi escrita pela Paula Spam e está no nosso Notícias em Destaque, tá? Fique de olho, nós vamos botar o link também aqui na descrição. O Globo. O vírus e o mundo corporativo, depois de 2 anos de pandemia, trabalho remoto e escritórios vazios não parece coincidência. 2 séries excelentes retratam um lado surreal do mundo corporativo. Fique de olho nessas séries. Severance, criada por Dan Erickson e produzida por Ben Stiller. E isso está passando onde? Tá? Tem aqui a matéria, leia a matéria na íntegra, vendo o link que está no nosso Stories e também na descrição do Facebook e do YouTube. Disputa política chega ao marketplace do Facebook. Em ano eleitoral, vendedores utilizam ferramenta na rede social destinada a anúncios de produtos e imóveis para promover e criticar políticos como Bolsonaro e Lula. Regras da plataforma restringem propaganda partidária. Publicações de apoio ou crítica ao presidente Jair Bolsonaro, ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e ao PT têm se misturado a anúncios de venda de imóveis, smartphones ou botijões de gás no marketplace, ferramenta que permite compra e venda dentro do Facebook. O Globo identificou vendedores que fazem propaganda política. O Globo sempre busca questionar muito as redes sociais porque ele quer eternizar seus veículos. Então você deve ficar muito de olho nessas notícias e avaliar se é uma notícia profunda a nível de informação ou não. O Globo sempre questiona as redes sociais porque quer se eternizar como difusor de informações. O beabá dos números, Olimpíada de Matemática cresce e chega às crianças da alfabetização. Essa é uma notícia geralmente muito rara, onde fala de educação, fala dos campeões olímpicos, fala de pessoas do Brasil que valorizam os estudos. Geralmente as notícias são aquelas que são inclusas nas pautas politicamente corretas. Mas maior Olimpíada Científica do país, a Olimpíada Brasileira de Matemática de Escolas Públicas, OBMEP, vai crescer ainda mais. A organização do evento está lançando a Olimpíada Mirim, primeira competição científica da área voltada para alunos do 2º ao 5º ano de ensino fundamental. Poxa, bela matéria que o Globo publica, vale a pena você conferir no nosso Notícias em Destaque. Estamos deixando crianças para trás. Na semana passada, a revista científica The Lancet divulgou uma série
de 4 artigos sobre desenvolvimento infantil e na juventude. O objetivo foi atualizar o conhecimento científico sobre o tópico à luz das evidências dos últimos 20 anos e monitorar o progresso mundial neste quesito. Fique de olho. Brasil obeso. Rotulagem de alimentos é a próxima arma para deter sobrepeso no país. Tempo demais no transporte público, menor disponibilidade de produtos in natura e ausência de locais públicos e seguros para a prática de atividades físicas tem criado no Brasil o ambiente obesogênico, que contribui para o aumento de peso. Perfeito, afirmam os especialistas. E o resultado pode ser constatado em números como os demais recentes pesquisas Vigitel do Ministério da Saúde. Matéria extensa sobre o tema. Mercado da desinformação. A Organização Mundial da Saúde aponta desde 2019 a hesitação vacinal como uma das 10 maiores ameaças à saúde pública global. O grupo de trabalho SAGE, grupo consultivo de especialistas em vacinas da OMS, encontrou 3 fatores que operam na hesitação vacinal. Os 3 Cs: confiança, complacência e conveniência. Matéria extensa sobre o tema, escrita pela Natália Pasternak, que é a fonte do Grupo Globo sobre essa questão de pandemia. Fiagro, o fundo que almeja ser a estrela do agronegócio. Carteiras criadas para financiar o setor agrícola vem crescendo e já tem captação potencial de 5,57 bilhões. Notícia do Valor Invest, também publicado no jornal O Globo. Vasco prevê oferta pela SAF em 21 dias. Clube diminui poder do Conselho Deliberativo para a segunda rodada de votações, que pode culminar com venda do controle de futebol para a 77 Partners. Mudança estatutária aprovada com quase 80% dos votos confirma risco pequeno de reviravolta. Muito bom, Vasco. Parabéns, eu acho que a SAF é o caminho. Eu que sou fluminense, acredito muito na SAF, mas quem não deve gostar muito são essas pessoas que administram esses clubes há anos e seus conselheiros. É difícil, mas vamos tentar, vamos à luta. Parabéns, Vasco, e essa notícia está no Globo. Futebol ruim do Botafogo apaga a festa da torcida. Eu discordo dessa matéria, o futebol foi dentro do que é possível, está se começando um trabalho. Então a festa da torcida foi ótima e o futebol também. E torcedores conscientes não vão se influenciar por essa matéria do jornal o Globo, que geralmente prioriza o time mais popular do Brasil. Fechou a livraria Abril La Putaria. Um mês depois de fechar sua penúltima livraria, Ipanema abriu este fim de semana na calçada em frente à La Putaria. Foi uma surpresa que chegou à brisa do outono. Será que é isso mesmo que eu estou vendo? Eu fui pensando cá com meus botões, cá com meus cacófatos, enquanto me aproximava do letreiro da loja na Visconde de Pirachá. Eu sou um idoso de 60 anos e tenho me reposicionado diariamente. Então, é isso mesmo. Você entende? A mãe do Paulo Gufava, a mãe do Leonardo Aversa e também a minha saudosa progenitora. Aí fala, né? As ideias, né? Faz parte. Estadão. O Estadão tem sido um jornal que me parece contempla mais a minha linha de raciocínio. Você deve buscar o veículo que contempla a sua linha de raciocínio, sabendo que todos têm uma linha editorial. Não adianta, você não vai encontrar a verdade nesses veículos, e sim a versão dentro da linha editorial deles. Coluna do Estadão publica várias notas sobre a área política. O papel do Supremo na democracia. STF está sob ataque. Os cidadãos precisam entender o que está em jogo
quando isso acontecer, e porque defender a instituição é o mesmo que defender a liberdade e a paz social. Leia essa matéria. Novo extremismo de direita veio para ficar. O populismo de direita é retroalimentado pelo extremismo à esquerda. Se quiserem retomar o protagonismo, os liberais precisam ser intransigentes com o autoritarismo. Mais uma análise muito interessante. Cracolândia, a história sem fim. São Paulo e o Brasil precisam encarar a realidade. Ou corremos o risco de sermos engolidos pelos horrores de um progressivo narco-estado. Eu tive 3 cânceres, então quando eu leio coisas sobre a Cracolândia, eu fico pensando, nossa, tanta coisa boa para se fazer na vida. Então eu tento passar para você muita energia, viva a sua vida intensamente com saúde e magia. Engajamento da terceira via patina em ambientes polarizados nas redes. Perfeito. Terceira via não vinga. Na minha opinião, não vinga. Tem uma matéria extensa no Estadão sobre essa questão. Presidencialismo ficou refém. Até que ponto o equilíbrio da Constituição de 1988 e do Plano Real, caracterizado pelo tripé inclusão social, responsabilidade macroeconômica e democracia, estaria ameaçado? É uma boa matéria, vou ler na íntegra, escrito por Carlos Pereira. Pentágono tenta afastar temor de guerra nuclear. Eu tenho esse temor e acho que se ocorrer esse tipo de guerra, acabou. Por isso eu estou vivendo intensamente minha vida, sigo para São Paulo no dia de hoje, fiz uma mudança por ser cartão Platino, do horário das 5 da manhã, já estaria no aeroporto agora, para 9h10. Chego em São Paulo, vou procurar fazer muitas matérias na área da gastronomia, sempre uma gastronomia muito saudável e singular, e também na área da arte e cultura. Gosto muito de ir a São Paulo porque tem eventos muitos, cidade afora. Putin e Musk são parecidos? É uma comparação injusta. Antes de discutir as semelhanças entre esses dois, é essencial enfatizar a intensa diferença entre eles. Putin é um genocida. Musk é um inventor genial. A matéria é de Moisés Naim. Tá? Vou ler com certeza. Em São Paulo, dark kitchens se espalham e perturbam vizinhos. Cozias industriais compartilhadas trazem mais movimentação a áreas residenciais e são criticadas por causa do barulho, fumaça e atos de motoboys. Eu estou enfrentando uma reforma aqui no 304 e 404, eu moro no 204. Essa reforma foi feita por 2 diplomatas que vão chegar só em junho. Mandaram reformar o apartamento inteiro e nem estão aqui. Contrataram, por receber talvez em dólar, não sei, contrataram grupos de engenharia para fazer essas reformas. A minha casa já foi afetada por inundações, enfim. Mas nós temos que nos adaptar ao novo. Transformação digital. Primeira operadora a migrar 100% de data centers para a nuvem, TIM conta com a Oracle em sua estratégia multi-cloud. Tudo meu é na nuvem, basicamente. Brasil infla ranking e vira epicentro de beach tênis. Interessante isso. Rafa Miller aposta todas as suas fichas no beach tênis. Rafa Miller, de 28 anos, é a brasileira mais bem posicionada na lista da ITF. Está perto de viver somente das partidas na praia. Bacana. Pelo menos a gente está falando de alguma outra coisa que não é o futebol. Rafael Moura, ex-jogador de futebol, montou uma quadra em sua casa e se vê como profissional no futuro. Eu lembro do Rafael Moura. Que bacana, Rafael. Novos caminhos, né? Diminuição do convívio social e prolongado uso de telas são pano de fundo das dificuldades. Crises de ansiedade em adolescentes e crianças desafiam famílias e escolas. Esse tipo de matéria tem saído com frequência e tem eternizado esse tipo de crise nos adolescentes e nas crianças. Eu gostaria que muitas matérias dessas oferecessem soluções e que os adolescentes
que quiserem me mandar mensagem, eu vou dizer como é você ter 3 cânceres ao longo da vida. Você muda essa questão de ansiedade e de depressão e essas coisas. Não tem tempo para isso. Mas está aqui a matéria. Programa reduz evasão escolar de mães adolescentes. Após conhecer o bebê a bordo, jovens que se afastou do colégio após ficar grávida entra na faculdade. Bacana isso. Jovens que se afastou do colégio após ficar grávida. O sexo hoje, a partir dos 16 anos, é proliferado. Então, as mulheres vão ficar grávidas. E os homens podem ter atitudes corretas ou incorretas. As mulheres, às vezes, têm a sua atitude incorreta. Enfim, Leia essa matéria. A Paz Show reúne negócios, inovação e networking. Maior feira supermercadista do mundo volta a ser realizada depois de 3 anos. Maior evento do setor de alimentos e bebidas das Américas e maior feira de supermercados do planeta, a APA Show, ganha contornos especiais na 36ª edição, marcada para o período de 16 a 19 de maio. Perfeito. Perfeito. Leia essa matéria. A coluna de Broadcast Agro, com várias notas nesta área. A trajetória do Twitter na bolsa e os planos de Musk para a plataforma. Mercado financeiro vê com bons olhos a perspectiva de mudanças nas empresas a partir dos planos ousados do dono da Tesla, que ofereceu 44 bilhões pela rede social. A bolsa está mais cara do que a renda fixa. Diretor de investimento da RPS diz que China e queda de commodities afetaram o mercado nas últimas semanas. Ele deve ser um atuante na bolsa, né? Cada um puxa a sardinha para o seu lado. Profissionais de marketing e de publicidade ganham espaços em conselhos. Estratégia de grandes empresas busca maior pluralidade de conhecimento e um olhar para a experiência do usuário. Pessoal, tem mais 5 páginas o relatório, vale a pena você conferir. O link está aí no meu stories, no Instagram e também nos comentários no Facebook e YouTube. Meu nome é Anand Rao, eu sou editor-chefe do grupo de comunicação Cultura Alternativa. culturaalternativa.com.br é o nosso portal de notícias, site ou blog, como vocês quiserem chamar. A nossa TV se hospeda no YouTube, youtube.com/TV Cultura Alternativa. E nas redes sociais nós temos o portal Cultura Alternativa no Facebook, basta colocar esse termo no buscador. E também temos no Instagram, o @cultura_alternativa. Conte com a gente, estamos à sua disposição. E esse foi o Comentando o Notícias em Destaque de 2 de maio de 2022.